Desde que eu me conheço por gente, eu sempre joguei jogos, mas mais especificamente jogos mobile, já que eu nunca tive condições pra ter um PC ou um PS5, então eu jogava no celular dos meus pais, porque era o que eu tinha, né? Mas na questão de jogos favoritos, eu sempre tive o clássico Minecraft como jogo favorito, até porque criar coisas em um mundo aberto pra uma criança de 6 anos é algo incrível. Até que, ano passado, um amigo meu me apresenta um jogo indie chamado Hollow Knight, e foi amor à primeira vista. Desde que eu entrei no post de Hollow Knight, eu soube que esse seria o jogo da minha vida. Jogo onde o pequeno cavaleiro sai por aí perseguindo mariposas. Isso é perfeição. Mas em Hollow Knight nós andamos por diversos lugares e conforme a gente vai avançando no jogo, a gente vai descobrindo a história do nosso cavaleiro. Mas no começo do jogo a gente ouve uma frase bem sem sentido, e essa frase pode ser considerada o maior erro de Hollow Knight. Talvez sonhos não sejam tão bons, afinal de contas. Hollow Knight é um jogo indie lançado em 2017, e pra quem não sabe o que são jogos indies são basicamente jogos que são produzidos e programados por um pequeno grupo de pessoas. E por mais que tenham poucas pessoas introduzidas no jogo, tem alguns jogos indies que são muito melhores do que jogos produzidos por grandes empresas, que na minha opinião, Hollow Knight se encaixa nesse grupo. A Team Cherry, que era o grupo que produziu Hollow Knight, tinham 3 principais membros: Ari Gibson, que era o design, William Pellen, que era o design de jogos, e Jack Vine, que era o programador. A inspiração para Hollow Knight surgiu de uma Game Jam, onde os criadores desenvolveram um protótipo e demorou 4 anos de produção. O que é diferente do nosso querido Silksong, que demorou 8 anos para tomar data de lançamento. Ele se passa no mesmo universo de Hollow Knight, mas eu não vou comentar muito sobre, porque o vídeo é exclusivamente do Hollow Knight. Na gameplay de Hollow Knight nós não começamos com uma puta cutscene onde mostra todo o início do nosso personagem. Não, a gente apenas aparece caindo em um buraco. Um pequeno cavaleiro onde a gente não conhece as suas motivações, não sabe o que ele quer e nem o que ele é. Quebrando algumas paredes a gente encontra o nosso primeiro grande inimigo, uma traça. Sei lá, eu não sei o que é isso. Seguindo em frente, passando por alguns parkours e caindo de um penhasco, a gente consegue chegar em uma cidadezinha chamada Dirtmouth. E lá uma pequena alma simpática nos diz sobre a cidade e diz que ali perto tem um poço que te leva a ruínas. Ruínas que ninguém entrou e saiu. E no final ele diz algo que após eu passar por todo o mapa, derrotar todos os bosses e ficar sofrendo no quinto panteão, eu consegui compreender. Talvez sonhos não sejam tão bons afinal de contas. Sim, a frase do começo do vídeo, que também é a frase do começo de Hollow Knight, resume perfeitamente o que é Hollow Knight. Mas essa frase também é o completo oposto do que a Team Cherry é, porque aquele grupo de pouquíssimas pessoas também teve o seu sonho de criar um jogo se divertindo e fazer ele dar certo. Assim como eu também tenho o meu sonho de criar conteúdo pra internet e fazer o BFS dar certo. Pulando no poço onde o velho falou que não é pra pular, começa a nossa verdadeira jornada. Seguindo pela direita a gente encontra uma estrutura que chama bastante atenção, o ovo negro. Nela a gente consegue ver que tem 3 máscaras diferentes, cada uma contendo uma quantidade de olhos diferentes. Seguindo pelo outro caminho e descendo, a gente consegue encontrar um dos melhores NPCs de Hollow Knight, o vendedor de mapas. Se você tá perdido e não sabe pra onde ir, até porque o jogo não te aponta pra onde seguir, e você escutar essa música, parabéns, você não tá mais perdido. Essa mecânica do jogo é algo bem polêmico, até porque essa é a graça de Hollow Knight, você se perder e acabar em uma boss fight sem querer. Nessa parte de usar os mapas eu até concordo em usar, porque mesmo se você estiver usando os mapas, você ainda consegue se perder e acabar em uma boss fight. Porém, esse NPC também tem o seu lado ruim. Na sua lojinha lá na cidade, a gente consegue comprar um item chamado bússola, que inclusive é um amuleto. Amuletos são basicamente itens que te dão algo a mais no jogo, seja mais vida, seja mais rapidez nos ataques, ou até mesmo te guiar no mapa, que é o caso da bússola. E os amuletos só podem ser colocados em bancos, que é basicamente o nosso save point, onde se a gente sentar, a gente regenera vida, e também se a gente morrer ali, a gente renasce ali. E a bússola é um problema porque, com os benefícios do mapa já é o necessário pra gente seguir o nosso caminho. Já com a bússola ela coloca basicamente um ícone onde o Hollow Knight está e quebra totalmente a imersividade do mapa de Hollow Knight. Andando pelo mapa nós encontramos nossa primeira boss fight, uma armadura de besouro gigante que é utilizada por uma larva que quer se sentir mais forte. E utilizando toda a mecânica de combate que a gente sabe até agora... Pera, eu não expliquei a mecânica de combate? Porra. A mecânica de combate de Hollow Knight é bem simples. Você ataca com o seu ferrão pra onde você estiver olhando. Se você estiver olhando pra direita, você ataca pra direita. Pra esquerda, você ataca pra esquerda. Pra baixo, você ataca pra baixo. E pra cima, você ataca pra cima. Que inclusive dá pra você fazer coisas bem legais. Se você quiser passar por um caminho com espinhos, você pode simplesmente olhar pra baixo e bater pra baixo, que ele vai meio que te rebater pra cima. E isso funciona com bichos também, com você meio que dando uma espécie de pulo duplo. E em alguns casos especiais, como o do boss do esgoto, que eu apelidei carinhosamente de da bunda. Tem
uma parte onde ele vira uma bola e a gente simplesmente consegue jogar vôlei com ele, simplesmente olhando pra cima e batendo. E também tem uma mecânica onde você regenera vida usando almas brancas, que você consegue atacando bichos ou batendo em estátuas que estão espalhadas pelo mapa. Depois de derrotar o primeiro boss, a gente libera uma nova área no mapa. E nessa nova área, a gente encontra um NPC bem estranho, que é basicamente uma sombra preta. E o jogo nos joga para um tutorial, onde a gente basicamente usa um Gamehameha, e esse Gamehameha utiliza da alma branca. E após derrotar um tatuzão que cospe tatus menores, a gente consegue fazer milhares de coisas pelo mapa, até chegar na Hornet, que é a nossa protagonista do Silksong. E a gente segue a Hornet até a sua boss fight, que foi a primeira boss fight que eu demorei muito para passar. Mas com bastante esforço eu consegui. Depois de derrotar a Hornet, a gente consegue um novo poder, o Dash. E saindo dali com nossa nova habilidade e passando de alguns parkours, a gente consegue derrotar os outros bosses com uma pequena facilidade a mais. Depois de derrotar alguns bosses, a gente chega no nosso próximo grande ponto, a Cidade das Lágrimas. Cidade das Lágrimas é um outro ponto bastante importante para a lore de Hollow Knight, que eu vou comentar um pouco mais à frente, que inclusive eu esperei chover para eu falar sobre isso, mas não tá aparecendo no vídeo, tá chovendo. Mas nela tinha um grupo que no passado estudava sobre as almas brancas. E com o tempo, o mestre desse grupo acabou enlouquecendo e levando os seus seguidores junto. E na boss fight desse personagem, que particularmente eu gosto bastante, porque ela ensina a gente a esquivar de ataques grandes e esperar o inimigo atacar primeiro para depois a gente atacar. E derrotando ele, a gente consegue um ataque que é usado por almas brancas, que é basicamente uma investida para baixo que ele usava na boss fight. Outra coisa importante na Cidade das Lágrimas é uma boss fight onde a gente luta contra 6 bosses de uma vez. Mas derrotando eles e subindo ao topo da cidade, a gente encontra outra máscara daquela grande estrutura do início do jogo. E batendo com ela com uma habilidade muito importante que é dada por uma mariposa, a gente consegue entrar no sonho dela. E lá a gente bate nela até ela morrer. E nos é mostrado que a máscara dela é apagada. Nossa próxima habilidade é conseguida em um lugar muito bonito e cheio de cristais, chamado Pico de Cristais. E lá, depois de a gente fazer alguns parkours, a gente chega em um lugar onde a gente consegue a super investida, que é basicamente a gente pega um impulso e vai infinitamente até a gente bater em algum lugar, ou apenas parar. Um próximo passo também seria o pior lugar de todos, um lugar das profundezas de Hollow Knight, que é habitado por aranhas, o Ninho Profundo. Esse lugar é horrível. Eu particularmente odeio esse lugar porque ele é repleto de criaturas aracnídeas e eu tenho uma certa fobia especificamente pelos animais desse lugar. Porém, é necessário ir lá, porque se a gente procurar direitinho, a gente encontra mais uma daquelas máscaras, e se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez com a outra, sobra apenas uma. E tá aí outro lugar que, por mais que seja bem aterrorizante, é muito importante pra lore do jogo. Nosso próximo ponto é o Cânion das Névoas, um lugar bem diferenciado, já que ele é repleto por águas vivas, onde, se a gente dá uma boa explorada, a gente consegue achar outra habilidade chamada Gritos Uivantes, que ela é basicamente utilizada pra cima. Mano, assim como as outras magias, ela também utiliza da alma branca. O Cânion das Névoas é onde foi estabelecido os arquivos da professora. A professora é basicamente outra máscara do Ovo Negro, que é protegida por uma água-viva gigante, que a boss fight dela é bem maneirinha, porque um outro personagem chamado Kihel te ajuda a matar ela. E depois a gente descobre que o Kihel é um aprendiz da professora. Conseguindo todas as habilidades do jogo, que também tem como você upgradear elas, deixando elas mais fortes, ou dando uma utilidade a mais pra elas. Também tem como você upgradear o seu ferrão, deixando ele mais forte com o ferreiro. E também pegando novos cortes com os irmãos, que eu esqueci o nome, você consegue deixar o seu Hollow Knight muito forte. Destruindo todas as máscaras, você consegue ver um fungo destruindo o Hollow Knight. Esse fungo vem do Ovo Negro. E indo até lá, a gente consegue encontrar o Cavaleiro Vazio, ou melhor, o nosso irmão. E a gente descobre que o nosso irmão é o boss final do jogo. E a partir daí a gente consegue fazer 4 finais. O primeiro final, onde você simplesmente derrota ele e você é selado no lugar dele para poder conter o fungo. O segundo final, onde a gente tem que pegar o amuleto do Rei Pálido e conseguir... E se a gente conseguir meio que derrotar ele com o amuleto, a Hornet aparece pra nos ajudar e segura ele esperando a gente fazer algo. A gente simplesmente bater nele até ele morrer, a gente consegue o final dos Irmãos Selados.
O terceiro final, onde acontece a mesma coisa que no segundo final, porém, ao invés da gente bater nele, a gente usa o nosso ferrão dos sonhos pra ir pros sonhos dele. E lá a gente tem que derrotar a Radiância, que é responsável pela infecção. E se a gente conseguir derrotar ela, a gente consegue fazer o terceiro final, que basicamente salva a Hornet e sela o nosso cavaleiro. E o último final, considerado por todos o mais difícil, o final dos Panteões, aonde consiste em a gente derrotar todos os bosses do jogo, ir pros fundos do esgoto e usar o ferrão dos sonhos em uma estátua, enfim, chegar nos Panteões e derrotar todos os 47 bosses do jogo em seguida. Save, e se você morrer, você volta no início. E no final desse último panteão tem a Radiância Absoluta, que é basicamente a Radiância com todo o poder dela. E tem mais um final que é considerado um final meme, que pelo que eu me lembre é um cogumelo voando pelo mapa de Hollow Knight. Assim como as magníficas boss fights de Hollow Knight, que mais se parecem com coreografias, como a luta dos Irmãos Louva-a-Deuses, que é a minha luta preferida, que na moral, que luta linda. Também temos as músicas de Hollow Knight. Cada música que complementa perfeitamente o ambiente e as lutas do jogo, o que deixa mais ainda aquela sensação de mais ser uma dança do que uma fight em si. Eu já vi diversas músicas que complementam perfeitamente ambientes de jogos, mas eu nunca vi alguma como Hollow Knight. Talvez eu não tenha visto bastante porque eu não tenho um PC, mas de todos os jogos que eu vi, Hollow Knight foi o melhor. Mas uma outra coisa que se encaixa perfeitamente com o jogo é a sua lore. Para entendermos a história do jogo, primeiro a gente precisa entender as três principais energias. Primeiro, a nossa alma branca. Eu dei o nome de alma branca até aqui porque foi o nome que eu nomeei no começo do jogo. Isso me traz um pouco de nostalgia. Mas não se preocupem porque o nome real é alma, então isso não afeta em nada. A alma branca é basicamente a energia vital dos insetos de Hollow Knight. Uma outra forma é chamada de vazio. O puro poder condensado em uma forma líquida, contendo características diferentes de qualquer outra coisa, podendo ser controlada e moldada em forma física, podendo receber ordens de outros seres. E por último, a essência, que é uma energia ligada a sonhos. Esses sonhos são formados em um lugar que podem ser acessados por alguém que saiba mexer com a essência. E como já era de se esperar, o mundo de Hollow Knight começa por sonhos. Por um ser divino chamado Radiância. Sendo totalmente formada por essência, ela governa o mundo dos sonhos. Sem poder se manifestar pelo mundo normal, ela ainda conseguia gerar influência, uma nova espécie que acabava de surgir. As mariposas. No mundo normal, as mariposas criaram uma ponte interligando o mundo físico com o mundo dos sonhos. As mariposas viveram por muito tempo venerando a Radiância e em troca recebendo a sua luz. Porém, em algum momento as mariposas tiveram uma visão do futuro, que um portador de outra espécie guiaria sua raça e o mundo para a salvação. E para esse portador, eles criaram o Ferrão dos Sonhos. Aquela arma muito importante que eu citei, que é capaz de retirar almas e entrar no mundo dos sonhos. Mas nesse mundo físico não existiam apenas mariposas, mas também outras espécies, como os fungos, que só queriam sobreviver, os louva-deuses que veneravam o mais forte, as abelhas que são... abelhas, as bestas do ninho profundo que veneravam sua rainha Hera e o seu rei, os filhos do musgo que criavam vegetação a partir dos seus sonhos, xamãs caracóis que criavam magia a partir de alma branca e os insetos normais que a gente encontrava lá na parte de cima de Hollow Knight. E depois de um tempo das mariposas se estabelecerem, chega um novo ser nas terras de Hollow Knight, um Irmen. Um ser divino com poderes inimagináveis. Esse Irmen veio de um lugar muito longe e ele foi se acomodar em um lugar chamado Borda do Reino. Mas ele, como um ser superior, queria reinar todas as terras de Hollow Knight, simplesmente não deixando nada para os betas. E para isso, ele mudou completamente o seu corpo, se tornando um ser menor e condensando todo o seu poder dentro de uma carapaça que ele deixou ali na borda do reino. E agora, esse ser passa a se chamar de Rei Pálido. E uma teoria foi que outro ser recebeu o Rei Pálido assim que ele se estabeleceu na borda do reino, a Dama Branca, já que é possível encontrar diversas raízes em volta da carapaça. Assim que o Rei Pálido pisou naquelas terras, ele começou a gerar influência por todos os insetos que tinham um mínimo de inteligência. Então o rei começa a criar o seu reino e é especulado que ele tenha começado a partir de sua capital, a Cidade das Lágrimas. E essa influência do rei fez com que diversos insetos fossem atraídos por meio de seu farol de luz. Aos olhos de um inseto normal, o rei era como um farol de luz que os guiava com sabedoria e sapiência. E o alcance desse farol chegou até mesmo
fora do reino, fazendo com que insetos selvagens venerassem o rei. Com o tempo passando e o reino sendo construído, a Cidade das Lágrimas se tornou o maior meio de desenvolvimento daquela civilização, com grandes estruturas, moedas de trocas sendo o gel e até mesmo saunas espalhadas pelo reino. E com as construções começando a se espalhar, a Cidade das Lágrimas começou a ser um local para os insetos mais ricos, enquanto insetos com uma classe mais baixa começaram a criar vilas em volta da Cidade das Lágrimas. Porém, o rei ainda não governava tudo, e com a ambição de ter a sua influência espalhada por todos os lugares de Hollow Nest, ele começou a criar alianças. Começando pelos Filhos do Musgo, que apenas pediram para ele não entrar muito no território deles. Logo depois, os Fungos, que apenas pediram para eles não entrarem em conflito. Então, ele foi atrás das mariposas, que com a sua luz, ele conseguiu convencer as mariposas de venerarem a ele. E assim, esquecendo a radiância e enfraquecendo a sua influência no mundo físico. Depois disso, o rei criou uma linha de trem ligando o Hollow Nest com um ninho profundo, deixando as bestas furiosas e criando uma enorme batalha entre Hollow Nest e o ninho profundo. E ao mesmo tempo, o Hollow Nest estava em uma briga com os louva-deuses, mas em um determinado tempo, essa briga encerrou com um acordo de não deixarem ninguém do ninho profundo invadirem as terras. Depois de um tempo, o rei percebeu que ele não conseguiria governar todo aquele lugar, e assim ele se afastou e criou o Palácio Branco na Bacia Antiga, assim também surgindo a Guarda Real. Ele escolheu os 5 mais fortes para proteger ele e a Dama Branca, que seriam os Cavaleiros Reais. Agenon, um besouro gigante que utilizava a sua armadura e a sua massa. Dria, que era a protetora da Dama Branca. Isma, que provavelmente dominava o ácido. Zamir, com seu grande ferrão. E Ogley, o defensor do esterco. Durante o recrutamento, o rei encontrou uma professora que seria uma futura sonhadora, Monomon. Então ele começou a criar um laboratório no Cânion das Névoas. E no laboratório eles começaram a estudar os picos de cristais, que foi descoberto que lá também havia uma energia. Tudo estava indo bem, tudo conforme o plano do rei. Porém, em um lugar, o lugar mais alto de Hollow Nest, estava guardado aquilo que havia sido esquecido. Lembre-se. Luz, uma estátua que havia sido construída pelas mariposas no local mais alto de Hollow Nest, no tempo que elas ainda veneravam a radiância. E abaixo daquele local havia o pico de cristais. E sendo vista e lembrada por aqueles que estavam estudando o pico de cristais, ela estava conseguindo um pouco de influência. E com um pouco de influência que ela tinha, ela começou a entrar nos sonhos dos insetos mais fracos, fazendo com que eles voltassem a ser agressivos, porém muito mais agressivos. E isso começou a se espalhar por Hollow Nest como uma infecção. E o rei começou a perceber que aquilo era um problema, então ele começou a procurar uma solução. A primeira alternativa que ele pensou era nos pesquisadores de almas da Cidade das Lágrimas. Porém isso não deu certo, mas o Mestre das Almas, que era o principal pesquisador, começou a ficar meio fissurado pela energia. Ele ignorou as ordens do rei e começou a roubar a alma branca dos cidadãos da Cidade das Lágrimas. E consumindo exageradamente, ele e os seus discípulos, sem perceber, já estavam infectados pela radiância. Tudo estava piorando e o rei não sabia o que fazer. Então ele foi consultar a sua pesquisadora mais confiante, a Monomon. A Monomon, com todas as suas pesquisas, havia encontrado uma solução: o vazio. O rei logo se interessou pelo vazio e começou a pesquisar sobre. Com esses estudos, ele descobriu que o vazio era violento, mas com a presença de uma luz, ele se comportava como água, o que fez o rei construir um enorme farol no abismo, podendo levar ele para o Palácio Branco, onde ele estudaria e moldaria o vazio. Enquanto isso, Monomon estava estudando a radiância, e ela descobriu que a radiância podia se manifestar por sonhos. E assim, ela fez diversos testes e descobriu muito sobre a radiância. Então, o rei e a Monomon começaram a pensar em um plano. Eles teriam que criar um ser completamente vazio. Então, quando a radiância fosse afetar esse ser, ela ficaria presa dentro dele. E para isso, o rei e a Dama Branca começaram a produzir uma quantidade insana de sementes fertilizadas que foram jogadas no abismo para serem receptáculos. E apenas o receptáculo totalmente sem emoção e mais forte conseguiria sair do abismo. E assim aconteceu. Com vários receptáculos saindo antes do rei e o Cavaleiro Vazio chegando primeiro que o Knight. E com isso, o rei começou a treinar o Cavaleiro Vazio por um bom tempo.
Mas também ele precisava de saber um jeito de selar a radiância dentro dele. E para isso ele foi procurar as sonhadoras, que prenderiam a radiância dentro de um sonho. A primeira a se candidatar foi a Monomon, já que ela sabia que deveria cumprir o seu dever. E logo depois o rei pensou em sua maior inimiga, a rainha Hera, já que ela sabia mexer com selos. Então ele fez uma proposta que no momento era irrecusável para Hera. O rei do Ninho Profundo havia acabado de falecer e a Hera estava desesperada para deixar uma herdeira. E assim a Hornet foi feita. E a Hera seria mais uma sonhadora. Por último, uma pessoa de extrema confiança do rei, a vigia da Cidade das Lágrimas, Lúren. E assim todas as sonhadoras haviam sido recrutadas e o plano foi feito. Estava tudo perfeito. Todo o plano era perfeito. A radiância foi selada, mas mesmo assim, deu errado. O rei havia calculado tudo, menos o seu primeiro passo. O momento em que ele criou o Cavaleiro Vazio e passou um tempo com ele, havia criado um laço de pai e filho, o que fazia o Cavaleiro Vazio não ser mais vazio. O que fazia com que mesmo se a radiância estivesse selada dentro dele, ela ainda pudesse influenciar o mundo normal. Com a radiância continuando a infectar o mundo normal e o rei sem o que fazer, ele no desespero cria um palácio no mundo dos sonhos e se prende lá até a sua morte. E a rainha, com vergonha do que ela havia feito com aqueles receptáculos, ela se prende no jardim da rainha. E com a infecção ficando cada vez mais forte, faz o Cavaleiro Vazio, que estava infectado com a radiância, soltar um pulso de energia para fora de Hollow Knight, alcançando um pequeno receptáculo que havia fugido dali há muito tempo atrás. E retornando ao reino e pulando do alto dos picos uivantes, começa Hollow Knight. E é por conta de todas essas coisas e muitas outras que eu amo esse jogo. A dificuldade do jogo te faz passar por momentos onde você se irrita por conta de um pequeno bichinho e perde o controle, são o que causa a emoção de jogar Hollow Knight. Uma espécie de angústia por saber que o nosso pequeno cavaleiro vai ter o mesmo destino que o primeiro Hollow Knight, se a gente fizer o primeiro final. E sabendo que a Hornet também será selada com base nas nossas escolhas no segundo e no terceiro final. Um certo ânimo por saber que tem mais de nosso jogo no Silksong no quarto final. E a Team Cherry, que é apenas um grupo de 3 amigos que queriam se divertir criando um jogo, acabaram criando uma obra de arte. Mas afinal de contas, essa história é sobre sonhos. Assim como eu tenho o meu sonho de viver da internet e ser um grande criador de conteúdo, assim como a Team Cherry também teve um sonho, e assim como vocês também têm um sonho de vocês. E você pode escolher seguir por um caminho mais fácil utilizando a bússola, ou você pode escolher seguir por um caminho mais difícil e ter uma experiência a mais. Mas o que vai definir não é o jeito que você escolheu seguir o caminho, e sim o final que você vai dar pra ele e o que você moldou pra esse sonho. Até porque existem sonhos que podem ser tão ambiciosos ao ponto de se tornarem uma maldição. Por conta de uma simples frase do começo do jogo que praticamente resume Hollow Knight, que Hollow Knight é um erro, já que a Team Cherry escolheu moldar o seu próprio sonho e se tornar uma das maiores empresas de jogos indies do mundo. E é por isso que Hollow Knight é um erro com ele mesmo.